Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o texto didático científico. Para refletir, trago para vocês aqui a imagem de um filme chamado Meu Primeiro Amor. Esse é um filme muitíssimo interessante. Se você ainda não assistiu, assista. É um filme daqueles que faz a gente se derramar em lágrimas e se derreter. É um filme muito bonito, vale a pena você assistir. É uma dica que eu estou dando para você. Aqui nós temos a seguinte frase: do primeiro amor gosta-se mais, dos outros gosta-se melhor. O que nós podemos inferir aqui é que no primeiro amor a gente não sabe a medida certa do amor ainda. A gente ama muito intensamente e esse amor machuca e faz com que a gente se derrame em lágrimas, faz com que a gente não pense em mais nada. Algumas pessoas até deixam de comer, emagrecem, ficam lá chorando em casa, porque no primeiro amor a gente ainda não sabe bem como lidar com esses sentimentos. E é por isso que aqui diz: no primeiro amor ama-se mais e nos outros ama-se melhor, porque você já aprendeu a lidar com esse sentimento que está dentro de você e a partir daí você consegue gerenciar os seus sentimentos. Inteligência emocional também é uma das inteligências que precisam ser desenvolvidas. Pense nisso. A partir do título e da fonte do texto, vamos buscar nossos conhecimentos prévios. Primeiro amor é vivido em fantasia, esse é o título. Então, aqui ele já tem um título um pouco mais sério, não aparenta ser um texto de uma história, por exemplo, texto narrativo que vai contar que vai ser um conto, vai ter uma história. E aí nós temos a fonte, escrito Gicovati e Flávio, Namoro, Relação de Amor e Sexo, São Paulo, 1993. Nós conseguimos perceber aí que tem um autor e que esse texto tem um título que remete a um texto mais descritivo. Nós vamos perceber que não vai ser uma narrativa. Então, através do título e através da fonte, a gente já consegue ter alguma opinião, conseguimos ali ter alguma ideia do que é que vai se tratar esse texto, do que é que vai se tratar esse texto que a gente vai ler. O título e a fonte são duas boas pistas para identificarmos o assunto de um texto e o gênero discursivo. No momento em que você identifica o gênero discursivo, você já sabe mais ou menos do que vai se tratar. Então, se você sabe que não é uma narrativa, que vai ser um texto dissertativo, um texto que vai dissertar sobre algo, você sabe que ali vão ter argumentos, que vai ter uma voz de um especialista, que é bem provável que não tenha ali um enredo com história. Você vai perceber isso. Então, identificar esse gênero antes de ler já vai te dar uma ideia se você vai querer ler esse texto ou não. O que se diz é comprar gato por lebre. Você viu lá a capa do livro e não identificou o gênero. Chegou na sua casa, não era o que você pensava. E aí você perdeu o interesse pela leitura. Então, pelo título, você já tem que fazer essa inferência para imaginar do que se trata. Vamos ler o texto juntos, então. O primeiro amor é vivido em fantasia. Aqui nós temos a capa do livro e temos ali uma ilustração com corações, título do autor, e aí a gente consegue identificar alguns elementos, ok? O texto didático científico é aquele que apresenta informações embasadas em conhecimento fruto de estudos científicos, fundamentados pela voz de uma autoridade. O que isso quer dizer? Alguém que estudou sobre aqueles elementos durante um período, ele vai ali contar para as outras pessoas de uma maneira leve, de uma maneira solta, ele vai falar sobre aquele assunto. Nesse caso, o Flávio Gicovati é um psiquiatra que estudou muitos relacionamentos e ele está trazendo ali esse livro para falar deste primeiro amor. No vídeo de hoje, nós falamos sobre o texto didático científico. Espero que vocês tenham gostado e até breve!